Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Notícia quentíssima de agora, né? Foi anunciado que o Sampaoli pediu demissão do Santos. O Santos postou nas redes sociais e tudo mais, agora há pouco mesmo, nessa quase madrugada, né, de terça para quarta-feira, um pouquinho antes da meia-noite. Mas enfim, era uma situação que, vamos admitir, a gente sabia que estava se caminhando muito para ter esse fim, muito mesmo, de ambas as partes. Sampaoli também, ele já manifestava de antes esse desejo de não continuar no Santos, e aí o Santos tentou uma cartada final, que seria conversar com ele, se reunir com ele, ver o que ele queria para ficar. Saiu, né, que ele pediu pelo menos 100 milhões de investimentos para o ano que vem, visto um clube que está totalmente quebrado financeiramente. Vamos focar na notícia principal, que é isso: demissão do Sampaoli, pedido de demissão do Sampaoli. Vocês sabem que quem acompanha a página, quem acompanha o canal sabe que, era no caso, agora não dá mais, né? Um dos grandes defensores do Sampaoli ficar. Desde o começo, apoiei muito o trabalho dele. Não vou negar que, fui feliz pra caramba esse ano com ele, apesar das eliminações, apesar de, realmente, muitas invenções também. Odeio quando ele entrava com 3 zagueiros, detestava mesmo tendo alguns resultados em alguns jogos e tudo mais. Enfim, mas pra mim era o seguinte: teimosia com ele em alguns jogos, mas muito pior sem ele. E, enfim, não demorou muito, né, pro Pérez e pro Sampaoli começarem a se bicar entre eles. Isso vem desde o primeiro semestre já, desde, praticamente quando o Sampaoli chegou. Isso só foi se agravando cada vez mais. Chegou numa época onde eles não se conversavam, onde a comunicação entre eles era meio que intermediada pelo Autuori. Sampaoli só conversava com o Autuori e o Autuori passava para o Pérez e vice-versa. Isso a gente já sabia que, cara, uma hora ou outra isso ia dar problema sério. Eu acho que tem erro sim dos dois lados. O Pérez, porque o pessoal não. A gente tá vendo, cara, que o histórico diz isso. Muitas pessoas estão saindo do clube por causa dele, vários diretores de futebol já deixaram o clube e tudo mais. O Pérez realmente, ao que parece, é um cara dificílimo de trabalhar. Não vou falar agora nesse vídeo nossas opiniões pessoais sobre o Pérez, mas ele também defendeu até o fim que, se o Sampaoli quiser sair, tudo bem, pode sair, mas paga a multa. E ao que tudo indica, sim, ele e a comissão técnica vão pagar a multa rescisória, que, se eu não me engano, está em cerca de 13 milhões de reais. Fato é que ele pediu demissão, o caso vai ser entregue para o jurídico do Santos, para o RH do clube também, e eles vão avaliar a situação e tudo mais, mas praticamente São Paulo está fora do Santos. É isso. São Paulo pediu demissão e pelo menos foi antes de acabar o ano agora, porque dá um tempo pra gente fazer o nosso planejamento já para 2020. Então, não vou ficar chorando aqui pela saída dele, apesar de eu queria muito que ele ficasse também, porque eu nunca vou colocar algo acima do Santos Futebol Clube, entidade máxima. Nunca mesmo. Presidente, jogador, treinador, nada é maior do que o Santos Futebol Clube. Isso é fato. Isso é fato. E o São Paulo, ele realmente, ultimamente, ele estava abusando um pouco da boa vontade do clube, embora eu estava também tentando entender ao máximo ao lado dele, ficando mais até ao lado dele do que do Pérez em muitíssimas ocasiões. Se ele não quer ficar, não tem o que fazer, cara. O clube bicampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, octacampeão brasileiro, fica, continua e começa aí seu planejamento para 2020, né? Os torcedores, que somos nós, que amamos o clube mais do que tudo, continuamos torcendo por um clube melhor e tudo mais, por uma gestão melhor, por uma gestão mais profissional também, para que se evitem casos como esse, né? Deixa eu falar um pouco do Sampaoli também, da postura dele. Se tiver indo para um rival mesmo, para o Palmeiras, inadmissível, cara. Inadmissível, por mais que eles, enfim, tenham mais dinheiro, tenham um planejamento mais concreto, mais conciso,
tenham uma organização melhor e tudo mais. Não sei, a impressão que deu é que o Sampaoli nunca entendeu mais ou menos ao certo o que significa um clássico, o que significa rivalidade aqui no Brasil. A gente vê que, pô, em clássico, várias vezes no ano o Sampaoli entrou com um time alterado, mexeu totalmente, coisa que não se faz em véspera de clássico. Isso nos custou até o 4-0 contra o Palmeiras. E acho que aí, depois daquilo, ele começou a perceber um pouco mais o que significava rivalidade aqui no Brasil, clássico. Mas, enfim, e para um rival assim, perde muita credibilidade, perde muito a grande confiança e a grande admiração que ele construiu com os torcedores, conosco, acredito que com a imensa maioria da torcida. Acho que depois disso, dificilmente alguém ainda vai ficar do lado dele. Assim, se ele quiser sair pro Racing, ótimo, ia continuar acompanhando o trabalho dele, desejando o melhor para ele. Se ele quisesse sair, pô, pra Europa, melhor ainda, cara. Putz, virei fã desse cara e tudo mais. Ia continuar acompanhando o trabalho dele, torcendo por ele, torcendo por uma volta, quem sabe no futuro. Mas quando, pô, se ele for pro Palmeiras, cara, é uma sacanagem do caramba com um time que, pô, tirou ele da merda depois da Copa do Mundo. O cara tava na merda depois do fracasso na Copa do Mundo com a seleção argentina. Na Argentina ele é odiado, perdeu totalmente o comando daquela seleção argentina, que era praticamente comandada pelo Messi, por Mascherano, enfim. E a torcida odiava, detestava e ainda detesta o Sampaoli na Argentina. Para vocês terem uma ideia, quando a Argentina foi eliminada na Copa do Mundo, ele tem uma autobiografia que ele escreveu dele, né? A autobiografia dele nas livrarias de Buenos Aires, da Argentina, baixaram o preço, caíram o preço para 1 peso. E as pessoas iam lá e vandalizavam os livros, os exemplares das biografias dele, escreviam um monte de coisa, e ele estava chutado, a verdade era essa. Mas o Santos foi lá, acreditou no trabalho dele, ponto positivo para o Pérez, ter trazido ele, essa cartada, ponto positivo, realmente foi um grande acerto, e ele fez um ano bom, apesar das eliminações, um ano bem além do esperado no comando do Santos, visto o elenco que a gente tem. Não precisava sair dessa forma, né? Depois da Copa do Mundo, ele totalmente desprestigiado, foi o Santos que foi lá, acreditou no trabalho dele, reergueu ele. Se, pô, todo mundo tá olhando para ele agora, é graças ao Santos, é graças à chance que o Santos deu para ele de mostrar o trabalho dele de novo, de ser valorizado. Eu acho que ele devia considerar isso sim, porque ele tinha mais um ano de contrato com o Santos. Eu acho que ele tinha que se considerar isso. Ele tem históricos de saídas turbulentas de Sevilha, seleção chilena também, seleção argentina nem se fala, né? Foi chutado de lá. Mas enfim, agora é a gente se planejar, cabeça no lugar e colocar o foco totalmente em 2020. Trazer um novo treinador, né? Os nomes aí que circulam no Santos são, primeiramente, BKSS, que foi pupilo do Sampaoli, auxiliar dele por muito tempo, foram campeões na Laú do Chile, na seleção chilena, e aí brigaram, e aí o BKSS seguiu seu caminho como treinador, fez um trabalho muito bom no Defensa e Justiça, um time de pequena expressão na Argentina, foi vice-campeão jogando muita bola. Ele tem as características do Santos, do Sampaoli também, futebol ofensivo e tudo mais. Acho que para dar continuidade no trabalho, esse seria o nome principal, visto que o BKSS também utiliza mais a base do que o Sampaoli, né? E outro nome aí falado é o do Miguel Ángel Ramírez, treinador do Independiente Del Valle, que foi campeão da Copa Sul-Americana, tá em alta também. Acho que falaram no nome do Rogério Ceni também, nos bastidores do Santos. O Ademir Quintino apurou que é um nome que agrada assim, o presidente Pérez. E mais recentemente voltou o nome de Ariel Holan no Santos, o argentino que foi campeão da Sul-Americana com o Independiente em 2017. Estava no Independiente de 2018, do ano passado, que a gente enfrentou naquele fatídico episódio da Conmebol, que eu não quero nem lembrar. Mas enfim, são todos treinadores com perfis ofensivos. Depois disso, acho que se não tiver um planejamento legal agora, não trouxer um nome certo de novo, acertar em técnico, acertar em reforços pontuais, eu tô até um pouco com medo do ano de 2020. Mas vamos que vamos, espero que, pô, quem venha utilize a base do Santos também e, pô, que o Santos tenha gestões mais profissionais. E é isso, no fim, quem vai ficar
vamos ser nós mesmos. Valeu, pessoal, tamo junto, tudo pelos Santos. Depois a gente faz mais vídeos aí explicando esse caso.